Estima-se que no Brasil 1.200.000 pessoas têm a doença de Alzheimer. Ao falar sobre o mundo todo, os números alcançam a marca de 35,6 milhões. Mas o que será essa doença que preocupa a saúde pública mundial e assusta principalmente quem está na terceira idade? Esse é o assunto que será discutido hoje no Câmara Aberta, que está no ar. E a nossa convidada de hoje é a neurologista Isabela Mota. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço. Você que está em casa nos acompanhando também seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Doutora, acho que a primeira pergunta é sobre o que é Alzheimer. Que doença é essa? Ela ainda é um mistério para os médicos, estudiosos? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta principalmente pessoas acima de 65 anos, embora possa ocorrer em idades mais precoces. É um mistério, eu diria que sim, em muitos aspectos, porque ela foi descrita pela primeira vez há exatos 110 anos. E até agora, muito de sua fisiopatologia precisa ser compreendida, né? Por isso que assim, não existe ainda cura da doença de Alzheimer, por isso que eu acredito que há muito que ser descoberto. Existem tratamentos paliativos e eu acho que há muito que se descobrir ainda sobre essa enfermidade. O principal sintoma é a perda de memória, né? É um dos mais marcantes, né? Em geral, há perda de memória associada ao acometimento de outro domínio cognitivo. Então, às vezes, alteração de comportamento, alteração de orientação de tempo, de espaço, alteração da capacidade de executar, de planejar, de raciocinar, de tomar decisões, né? Alteração na capacidade de realizar cálculo. Então, existem vários outros domínios cognitivos que podem ser afetados na doença de Alzheimer. Então, em geral, ela afeta a memória, mas algum outro domínio cognitivo. Certo. E quando é que esses sintomas eles começam a aparecer? Eles começam a aparecer depois, anos após várias lesões neuronais tenham ocorrido no cérebro dessa pessoa. Então, a neurodegeneração começa bem antes dos sintomas clínicos, né? Para a gente considerar que um paciente tem demência, ele tem que ter alteração em pelo menos 2 domínios cognitivos. Nesse caso, em geral, memória, mais um desses que eu falei há pouco tempo. Só que, associado a isso, o paciente também tem que ter perda de função. Ou seja, ele não pode simplesmente estar esquecido. Ele tem que não conseguir fazer coisas que antes ele fazia. Então, seja elas atividades intelectuais que ele fazia antes, a atividade, às vezes, de dirigir. O paciente sempre dirigiu, mas agora está se perdendo, né? Então, o paciente está esquecendo o fogão ligado, não sabe mais senhas. Então, assim, ele começa a perder funcionalidade e associado a essa perda de pelo menos 2 domínios cognitivos. Existem vários tipos de demência, né? A senhora acabou de citar. Mas como diferenciá-las? Se o paciente está com Alzheimer ou se ele está com um outro tipo de demência? Para isso, o paciente tem que procurar realmente um especialista, seja um neurologista, o geriatra, alguns psiquiatras também gostam dessa área, porque o paciente ele precisa passar por toda uma investigação, né? Tanto essa investigação cognitiva, de que aspectos cognitivos está havendo falha, onde está o problema. Associado a isso, existem exames complementares. Não existe um exame que você dá um diagnóstico de Alzheimer por um exame, mas a gente faz exames, por exemplo, ressonância, alguns exames de sangue, para excluir possibilidades de demências reversíveis que existem. Existem várias demências reversíveis. Uma forma de demência é o Alzheimer, que nesse caso ela não tem cura, como eu já falei, e não existe um tratamento. Porém, como há a possibilidade de você ter uma demência reversível, essa tem que ser sempre muito bem investigada para que simplesmente o médico não diga, ó, tem Alzheimer. E a gente já acredita que não possa fazer nada curativo para esse paciente. Não existe nenhum tratamento? Existe tratamento, né? Os tratamentos, eles tentam estabilizar a doença e tentar melhorar alguma performance de funcionalidade, alguma performance cognitiva. Então, existem sim tratamentos para fase leve, moderada e severa. Outra coisa que a gente trata também é comportamento, tipo paciente com distúrbio de humor, com depressão, um distúrbio do sono. Então, a gente pode fazer esse tratamento sintomático, né? Agora, não existe um tratamento que cure a doença. Uma coisa que é essencial ao tratamento é uma equipe interdisciplinar.
Então, muitas vezes, a agressividade, por exemplo, de um paciente com Alzheimer, ele se dá pelo ambiente. Então, um paciente pergunta 20 vezes a mesma coisa. Na 20ª, a pessoa que respondeu tudo, sempre com muita paciência, fala de forma mais agressiva. E aí, o paciente, ele se sente desprezado, sei lá, ele acha que aconteceu alguma coisa, às vezes até inseguro, e isso gera, muitas vezes, agressividade, uma agitação. Então, esse controle do ambiente, esse apoio de familiares, ele é muito importante para o próprio tratamento da enfermidade. E a pessoa que tem a doença, ela sofre com tudo isso? Em alguns casos, sim, em outros não. Existe uma coisa que chama anosognosia. Às vezes, a pessoa não percebe sua própria doença. Acontece muito. O filho trazer a mãe, por exemplo, relatando que ela está esquecida, e ela diz várias vezes, não estou esquecida, é coisa da cabeça dele, porque ela não percebe o esquecimento, né? Em alguns casos, sim, a pessoa começa a perceber que tem a doença. E eu acho que esse sofrimento existe não só com o paciente quanto para a família, pelos inúmeros aspectos. Às vezes a pessoa nem tem tanta percepção, mas aquilo que eu acabei de falar, está dirigindo e se perde, e passa horas tentando voltar para um lugar que ele sempre andou. Então isso gera, né? Para a família gera, por você tá vendo um ente querido que você ama, que não lembra mais muitas vezes do neto, né? Não lembra mais do filho, muitas vezes, né? Então acho que é um sofrimento para toda a família, com certeza. E ao longo do tempo, um sofrimento do próprio paciente, que ele vai passar a não conseguir fazer muitas coisas que fazia antes. E se tornar cada vez mais dependente de familiares. Tem como evitar o Alzheimer? Não há como evitar. Existem alguns fatores de risco que são modificáveis. O principal fator de risco ele não é modificável, que é a idade. Então, o aumento da idade aumenta a chance de você ter a doença de Alzheimer. A partir dos 65 anos, em geral. As né? chances são maiores. São maiores. Tem uns estudos que dizem que se você chegar aos 93, 94 e não tiver tido doença de Alzheimer, você tem um fator protetor, então você não tem mais. Existem alguns estudos que dizem isso. Porém, os fatores modificáveis são controlar a diabetes, hipertensão, controle da depressão, controlar o colesterol, evitar sedentarismo, né? Praticar atividade intelectual. Ler muito, né? Inclusive, existe a dieta. E, inclusive, existe uma coisa muito importante, que se chama reserva cognitiva. Existem pessoas que têm maior reserva cognitiva. O que é isso? São pessoas que fazem muita atividade intelectual ao longo da vida, que têm atividade de lazer, que têm uma atividade profissional que exige muito raciocínio. Então, acredita-se que essas pessoas, elas demoram mais a surgir os sintomas de Alzheimer. Por quê? Porque vai havendo neurodegeneração de uma determinada via neuronal, mas a pessoa tem muitas outras interconexões. Então, ela demora muito a ser diagnosticada. Inclusive, nos testes básicos que a gente faz de rastreio, às vezes a pessoa tem o mesmo tempo de acometimento da doença. Só que quando você começa a fazer os testes, você vê que a pessoa que tem um nível intelectual, ele consegue se sair muito melhor do que as pessoas que não têm um nível intelectual tão... Muito interessante. É uma doença hereditária? 5% dos casos, em geral, 5 a 10, varia um pouquinho da literatura. Em geral, ela é esporádica, ela aparece sem ter um padrão genético mais característico. Porque estudando sobre o assunto, eu vi a história de uma britânica que ela disse que aos 28 anos descobriu que o pai descobriu a doença de Alzheimer e aí ela começou a fazer uma série de exames que, segundo ela, constatou-se lá que havia uma certa mutação no DNA, ou seja, que havia a possibilidade dela ter Alzheimer no futuro. E aí ela começou a se preparar para isso. Fazer essas atividades intelectuais, enfim, levar uma vida toda voltada para a doença, se preparando para receber a doença. É possível isso? As formas pré-senis, geralmente as formas genéticas são pré-senis. As pré-senis, elas são formas que ocorrem antes dos 65 anos. Então, essas formas genéticas, elas em geral vão ocorrer em idades mais precoces, né, do que o Alzheimer mais frequente, que é a forma esporádica. Geralmente elas são mais agressivas, têm uma evolução mais rápida, né, e existem várias mutações genéticas realmente já descritas.
O fato de você ter uma mutação não quer dizer que você com certeza vai ter, mas que você tem chances de ter a doença. Não há, mesmo você sabendo que tem uma mutação atualmente, não existe uma medicação para você bloquear essa mutação, não existe. Né? Você pode tentar melhorar a reserva cognitiva, mas é isso, você pode adiar um pouquinho a sua perda de funcionalidade ou o início das queixas mais perceptíveis, porém a doença vai continuar evoluindo. Doutora, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o tratamento da doença de Alzheimer aqui em João Pessoa, esse tratamento que pode ser feito também de forma gratuita lá no HU, mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, porque o Câmara Aberta faz uma pausa e volta já já. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. O Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre a doença de Alzheimer, aqui com a presença da doutora Isabela Mota. Existe um ambulatório, o ambulatório da memória, que é lá no HU, Hospital Universitário, a senhora inclusive trabalha lá. Tem toda uma equipe montada para atender esses pacientes. Doutora, como é que funciona esse ambulatório da memória? O ambulatório da memória ele é composto por uma equipe interdisciplinar. Na equipe existe neurologista, que eu sou a neurologista da equipe, existe psiquiatra, geriatras, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional e enfermeiro. Então a gente avalia o paciente de forma global. Eu sempre digo que é uma forma de olhar uma doença e um paciente por múltiplos ângulos. Isso é muito importante, por ser uma doença que, como você me perguntou, gera um sofrimento, não apenas para o paciente e para a família. Então, nesse ambulatório, a gente também, inclusive, faz cursos de apoio ao cuidador. Até porque o cuidador, eu acho que é o prolongamento do nosso tratamento. Não adianta a gente tratar o paciente no ambulatório se ele não tem quem cuide dele, com todas essas dependências que ocorrem ao longo do tempo. Essa equipe ela é toda voltada para a doença de Alzheimer, para dar mais conforto a essas pessoas? Isso. Na verdade, a gente atende todos os tipos de demência e a mais prevalente é a doença de Alzheimer. Ela é uma equipe totalmente voltada para isso. A gente tenta avaliar sobre os múltiplos ângulos, como eu falei. Então, o paciente chega, já é feita uma triagem com a enfermeira. O neuropsicólogo faz uma avaliação neurocognitiva. A terapeuta ocupacional tenta captar o que o paciente ainda tem de funcionalidade para tentar ajustar, tentar fazer treinos, tentar fazer com que ele mantenha a funcionalidade que ainda tem.
né? O geriatra está ali, avalia as comorbidades que tem existentes. E o neurologista está sempre ali tentando avaliar se existem outros diagnósticos diferencial de demências reversíveis, como a gente falou, né? Se existem algumas coisas associadas. Então, eu acho que é uma equipe extremamente completa e que realmente faz muita diferença no tratamento do paciente. Uma vez descoberta a doença, a pessoa tem que sempre ser acompanhada por um médico, por uma equipe como essa, por exemplo. Não dá para voltar para casa e ficar se medicando, não? Não, ele tem que ter realmente um acompanhamento com um especialista. A gente sempre fala, nas fases mais avançadas, é mais difícil tirar o paciente de casa, né? Então, muitas vezes, se for um paciente do SUS, o médico do posto vai terminar fazendo esse acompanhamento. Porém, mesmo nesses pacientes, a gente mantém uma orientação. Então, tem paciente que a família não consegue levar para o ambulatório, mas a família continua indo. E a gente continua orientando da forma que dá. Muitas vezes até por esse contato com o médico do posto. O médico do posto nos repassa alguma coisa, a gente tenta orientar. Então eu acho que, assim, obviamente o ideal era que tivesse um neurologista. Como a gente não tem como ter um neurologista em cada PSF, um geriatra, por exemplo, a gente tenta manter esse link para que a gente possa dar a melhor qualidade de vida, a vida que esse paciente ainda tem. Aqui em João Pessoa há muitos casos da doença? Há muitos casos. A gente não tem um dado, uma estimativa exata, mas o nosso ambulatório está sempre cheio e sempre chegando novos casos. É impressionante. Com o aumento da expectativa de vida da população, eu acho que é até natural, né? Uma doença neurodegenerativa que acontece em idades mais avançadas, a tendência é que haja realmente um aumento dessa população. Exatamente, a senhora falou em idade mais avançada, depois dos 65. Mas é possível aos 40, 45 anos? A gente tem casos, né? Tem casos. Geralmente, como falei, essas formas pré-senis são mais genéticas, né? O Alzheimer mais esporádico, essa forma mais clássica, que é o que tem maior prevalência, em geral, ela é mais senil mesmo, após os 65 anos. Obviamente, medicina sempre há exceções. E os níveis de Alzheimer? Para cada um existe um tratamento diferenciado? Existe, né? Como eu falei previamente, a neurodegeneração começa anos antes. Então, a gente já tem uma fase que a gente chama de pré-sintomática. O paciente já tem a doença, só que ninguém percebe, porque ainda não há sintomas clínicos. Depois de anos, varia de 7 a 20 anos, depende da literatura. Então, o paciente ele começa a ter as primeiras queixas, né? Que muitas vezes ela é até subestimada por ele mesmo ou por familiares, né? E aí essa é a fase leve. A partir do momento que ele começa a perder a capacidade de fazer coisas mais básicas, porque nessa fase inicial ele começa a perder a funcionalidade de coisas mais complexas, né? Quando ele começa a perder a capacidade de fazer coisas mais básicas, a gente já está entrando na fase moderada, que muitas vezes ela é longa, né? E a fase mais grave, ela começa com a dependência mais importante de familiares. Então, ele precisa de familiares para higiene pessoal, para colocar comida no prato, por exemplo, para trocar de roupa, para escolher a roupa, para fazer coisas que antes era no automático, como diz. O Alzheimer ele diminui o tempo de vida da pessoa? Diminui, apesar de depende muito da idade, né, que o paciente vai ter, porque após a descoberta da doença, a mortalidade, assim, o tempo de vida pode variar de 7 a 15, 20 anos, depende muito. Tem paciente que passa muito tempo em estágio grave, né, paciente acamado, sem conseguir fazer mais nada, porém, a família está ali cuidando e ele termina que morre de uma pneumonia, de uma infecção associada. Mas tem paciente, sim, que passa muitos anos com Alzheimer. E tem o apoio da família, tem que ter, né? Tem que ter. Doutora, antes a gente falava mal de Alzheimer. Por que hoje não fala mais? É doença de Alzheimer? Pelo estigmatizante, né? Você falar de mal. Então, é muito a doença de Alzheimer. Que vem sendo estudada, muito estudada ainda, né? Muito. Existem muitas pesquisas, muitas drogas novas, muitas propostas terapêuticas, tanto medicamentosa quanto não medicamentosa. Na Universidade Federal da Paraíba, inclusive, existem várias pesquisas em andamento na neuropsicologia. Então, eu acho que a gente tem muito que descobrir sobre a doença, tem muito que ser estudado, tem muita droga para ser lançada no mercado, né? Porém, assim, realmente, como a gente falou, tem muito de fisiopatologia ainda, acredito eu, a ser descoberta. E se Deus quiser, um dia encontraremos algumas soluções mais palpáveis, né?
Existe alguma outra intervenção que não seja medicamentosa, tipo uma cirurgia para frear os avanços da doença? Existem muitos estudos, né? Então, existem muitos estudos com procedimentos cirúrgicos que espero que a gente tenha a oportunidade de utilizá-los em breve, se Deus quiser. Mas é tudo estudo. Doutora, a gente falou sobre o sofrimento do paciente e da família, né? A senhora falou, inclusive, também que no ambulatório da memória é trabalhado isso junto com os familiares. Mas como é que a família pode ajudar essas pessoas? No ambulatório, a gente resolveu fazer esse curso uma vez por mês, geralmente na primeira quarta-feira do mês. A gente faz esse curso de apoio ao cuidador. Porque muitas vezes o cuidador ele precisa compreender a doença realmente, para ele poder saber como agir diante das inúmeras situações, né? Então, assim, às vezes é um filho que fica arrasado porque a mãe não conhece mais, mas é a doença, né? Então, a gente tem que tentar apoiá-lo e orientar muitas vezes de como ele se comportar naquele momento. Então, às vezes, por exemplo, um paciente chega e comenta que, sei lá, um amigo morreu. Só que esse amigo morreu já faz 20 anos. E às vezes a família entra em pé de guerra, não morreu já faz 20 anos. Então a gente tem que tentar ver como apaziguar esses conflitos que são comuns do dia a dia. E dentre inúmeras outras situações que ocorrem. Então eu acho que trazer a família para perto do médico, inserir a família no que realmente é a doença, vai fazer com que a gente oriente coisas que parecem simples, mas que na verdade às vezes são desastrosas. E, assim, em várias situações, essa organização, esse apoio familiar é muito mais válido do que as medicações. Então, a gente sabe que você orientar bem, aconselhar, mostrar o que é a doença, ensinar sobre a doença ao familiar, vai fazer efeitos muito benéficos ao paciente. Essa perda de memória, ela perde toda a memória de uma vida no Alzheimer? Ou é uma memória... Ela começa a perder memórias episódicas, não sabe onde colocou uma coisa, memórias mais recentes. Ao longo da evolução, ela vai começando a ter perdas de memórias mais tardias. Ou seja, as pessoas que estão no meio dela, lá aos poucos não vai mais reconhecer. Não vai mais reconhecer. Principalmente as crianças, né? Então, às vezes, o paciente ele sabe que tem uma filha, mas ele olha e não enxerga a filha, porque ele está lembrado da filha adolescente e a filha já é uma adulta. Então, acontece muitas vezes de o paciente tentar ter a lembrança da filha ou do marido passado. Quais seriam as atividades que uma pessoa que tem a doença de Alzheimer pode fazer em casa, junto com a família? Atividades do dia a dia. Existem duas coisas que a gente tem que pensar bem. Tem familiares que tentam poupar o paciente. Isso é ruim, né? Porque o paciente às vezes tem condições de fazer um monte de coisa, mas o familiar tenta cuidar, mas super proteger e não deixar ele fazer o que ele pode fazer. Então, isso é a primeira coisa. O paciente tem que fazer o que ele continua tendo de funcionalidade, né? Porque se a gente não deixa de fazer uma coisa que faz habitualmente, a gente vai ter mais dificuldade normalmente de realizar. E existem as pessoas que cobram demais do paciente. Ó, você devia fazer isso, mas ele não consegue mais fazer. Então, a gente tem que realmente compreender em que nível está o paciente, né? Quais as condições desse paciente, o que ele pode fazer. A depender do que ele pode fazer, aí a gente toma as diferentes condutas. Assim como, por exemplo, tem paciente que tem gente que faz, meu tio pode fazer uma palavra cruzada, mas se ele quase não sabe ler e escrever. Então a gente tem que adequar o que a gente vai pedir para ele fazer com realmente o que o paciente é. Essa doença assusta ainda essas pessoas quando recebem o diagnóstico, a família, o filho, o parente mais próximo? Demais, demais. Por isso o apoio, porque senão a gente diz que adoece todo mundo, não é só o paciente. De repente está uma família toda doente, né? De tristeza, de ver aquele ente querido daquele jeito, de medo, de insegurança. De não saber lidar. De não saber lidar. Doutora, para encerrar esse programa, a gente está quase terminando, tem um pouquinho de tempo só. Os avanços, para quem tem Alzheimer hoje, tem boas notícias para essas pessoas? Existem muitas pesquisas, muitas drogas novas, existem inúmeras possibilidades terapêuticas, medicamentosas e não medicamentosas. E espero que muito em breve eu esteja dando muitas informações importantes, né? Muitas coisas que estão por vir.
E na universidade, eu repito, a gente tem muitas pesquisas com que a gente pode, obviamente. Quem tiver interesse de participar do ambulatório da memória tem que vir via PSF. O PSF manda para o HU, ou para a neurologia, ou para a geriatria, ou para a psiquiatria. Chegando em uma dessas especialidades, se eles perceberem que é um quadro demencial, eles enviam para o ambulatório da memória. Certo. A gente sabe das deficiências da saúde pública no país. Esse tratamento, se não for feito no HU, por exemplo, aqui em João Pessoa, ele pode ser feito, obviamente, no particular. É um tratamento caro? Não. Muitas das drogas, inclusive, são fornecidas pelo CDMEX, mas existem drogas mais caras, obviamente, né? E existem drogas no custo relativamente bom. Principalmente os idosos, que como eles são polimedicados, cada remédio a mais é muito custoso para a família, né? Então vamos torcer, né, doutora? Para que esses avanços venham cada vez mais rápido, que essas pessoas consigam conviver com essa doença, né? Exatamente. Mais tranquila, de forma mais confortável. É isso. Eu agradeço a participação da senhora. Eu que agradeço. Até uma próxima. E o Câmara Aberta fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Se você quiser rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima.